Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento tão incomum em nossas vidas e poder trazer algumas reflexões, algumas referências que possam contribuir com a atuação de vocês nesse momento. Quando a gente recebeu a demanda, veio muito forte a questão do acolhimento, né? E é desse ponto que eu pensei em partir com essa conversa com vocês. Então, quando a gente fala em acolher, né, a gente pensa em refúgio, né, em proteger o outro, em amparar, em levar em consideração o que o outro está trazendo, o que o outro está sentindo, né? E essa foi a intenção da enquete que vocês receberam, né? Então, a ideia foi gerar um primeiro acolhimento a vocês, trazendo os sentimentos e as percepções que vocês estão tendo, para que a gente pudesse trabalhar com algo muito concreto e muito presente nesse grupo aqui, especificamente, né? E por isso que foi feito esse exercício, né? Então, eu espero que, de algum modo, tenha sido atingido esse objetivo. Espero que vocês tenham, pelo menos, se sentido acolhidos, né? E da mesma forma, eu queria agradecer também pelo acolhimento de vocês em relação a essa proposta, porque eu recebi cerca de 80% dos retornos, né? Foi um número bem significativo, pensando que a gente teve aí uns 2, 3 dias para que vocês pudessem retornar, né? Então, foi muito legal, assim, queria agradecer de coração esse retorno de vocês. E para a gente poder fazer agora essa nossa primeira reflexão, eu queria sugerir uma atividade, né? Então, eu sou psicóloga, eu gosto de fazer algumas atividades. Se a gente estivesse junto, quem já trabalhou em algum momento comigo, sabe como é. Então, eu queria propor aqui uma reflexão a partir de uma pequena atividade. Então, eu queria pedir que vocês pegassem uma folha, pode ser uma folha de sulfite, tal, uma folha de caderno, uma caneta, um lápis, canetinha, aquilo que mais te agrada para que você possa usar, tá? Então, pegue a sua folha, já vou dar as orientações do que a gente vai fazer com ela. Ok? Então, vamos lá. Estou supondo que vocês já têm a folha aí na mão. Então, primeiro exercício que eu vou pedir é que vocês desenhem um retângulo grande nessa folha, tá? Então, pega ali a folha, faz um retângulo. Feito? Agora, você vai fazer um círculo dentro desse retângulo. Pode ser um círculo grande também, tá? Ele pode quase que tomar um bom espaço do retângulo. Ok? Agora, então, você vai fazer um triângulo dentro do círculo. Certo? Feito? Muito bem. Então, agora, com esse desenho, com esse esquema que a gente trabalhou, eu vou pedir que você coloque no centro do triângulo a palavra eu. Deixa eu pegar a minha folha aqui também. Então, você vai colocar aqui no centro eu, tá? Em seguida, eu vou pedir que você escreva aqui no círculo, pode ser aqui em cima, se você achar legal, do lado, enfim, negócio, 2 pontos, educação. Certo? E aqui em cima, pode ser aqui ou aqui, você vai escrever circunstâncias, tá? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu vou ter eu no centro, negócio, o meu ficou um pouco pequeno, educação, circunstâncias. Só para ficou um pouco borrado aqui, vai ficar ao inverso, mas tudo bem. Então, negócio, educação, circunstância. Pode ser aqui, aqui ou no centro, tá? Muito bem. Então, agora,
a proposta é que a gente vá fazendo uma reflexão em cima desse desenho, do teu desenho, tá? Que deve ter ficado bem mais bonitinho que o meu. Então, olhando para a parte ali de circunstâncias, o que a gente pode falar sobre as circunstâncias hoje? O que aconteceu com as nossas circunstâncias, né? A gente pode até chamar de nossas, mas cada um tem o seu conjunto em volta, né? A gente teve uma mudança, ou seja, muita mudança, né? Uma série de mudanças, uma série de adversidades, né? Alguns estão vivenciando alguns aspectos que outros não, mas temos muita coisa em comum que nós estamos vivendo, né? E dessa vez não tem para onde fugir, né? E o que essas mudanças nas circunstâncias estão demandando de nós todos? Muita adaptação, né? Então, se você quiser, até pode registrar algumas das adaptações que você teve que fazer por conta das circunstâncias, né? Uma delas, que a gente já pode colocar, inclusive, é tivemos que ficar mais tempo em casa. Todos nós, né? Mesmo quem está indo para o seu trabalho, está conseguindo se deslocar para alguns lugares, a gente está ficando em casa, né? Olhando para o negócio, que o negócio é educação. O que a gente pode dizer que aconteceu, né? Mudanças e mais mudanças, né? Elas estão demandando da gente o quê? Muita adaptação e também muita qualificação. Não sei vocês, né? Mas assim, muitos de nós, eu me incluo, a gente teve que mudar muitos hábitos. Eu não tinha o hábito de trabalhar de maneira remota, trabalhava eventualmente, né? Agora a gente está trabalhando com muita frequência. E a gente está tendo que desenvolver uma habilidade de mexer com determinadas ferramentas, que, olha, cada dia um nome novo, um nome diferente, que eu não sabia nem de onde vinha. Cada dia é um aspecto novo que você está aprendendo, né? Então, o tempo inteiro as coisas estão mudando e a gente está se adaptando e se qualificando. Então, está sendo um momento importante para se adaptar e para se qualificar. Muito bem, então a gente falou das circunstâncias que está envolvida nesse contexto, a gente está falando do negócio, né? Qual é o negócio que cada um tem, né? Que realmente tem que conduzir, e agora a gente vai olhar então para a dimensão do eu. Olhando para o eu, agora eu vou fazer a pergunta para vocês, então entendam que eu estou olhando para vocês, tá? Diretamente. Como é que está o seu eu? Como é que está essa pessoa? O que essa pessoa está sentindo? O que ela sente? O que tem feito para ficar bem? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? No caso, você. Quando a gente está falando em estilo de vida, a gente está falando em algumas dimensões. Eu trouxe algumas aqui para a gente refletir. Uma delas está relacionada aos cuidados com a saúde. Alimentação, atividade física, sono, né? Então, por exemplo, muita gente está vindo para o consultório com sono, com insônia, aliás, né? Com sono também, alguns também vêm com sono, mas vêm com insônia. Então, a gente começa a explorar, perguntar os aspectos, o que tem causado. Então, ou a rotina que está bagunçada, então a pessoa, ela, às vezes, dorme tarde, consequentemente a família também, ou a família dorme tarde e a pessoa também vai na mesma onda, assiste muita televisão, muito filme, às vezes muito jornal, e aí fica impactado com as informações que vêm, né? Então, é um conjunto de aspectos que vão o quê? Atrapalhando esses cuidados com a saúde, ou seja, vão influenciando, né, esse movimento. Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, que tem a ver com o nosso estilo de vida, é a estética de si mesmo, né? Quando a gente fala em estética, a gente já pensa, cabelo, também. Mas a gente está falando de uma estética que tem a ver com o quê? Proporção. Será que eu estou vivendo de maneira proporcional a mim? Será que eu estou me organizando de maneira proporcional a mim mesma? Né? Então, por exemplo, um exemplo sim é o autocuidado.
Será que eu estou cuidando dos cabelos? Nem olho, nem sei o que é espelho mais, esqueci. Faço a barba, né? Arrumo as unhas, que seja uma lixadinha, né? Deixar limpinho, pelo menos. Será que a gente está cuidando disso tudo, né? E aí a pergunta que eu tenho feito, inclusive para os clientes, né? É assim, você sairia assim se você fosse dar aula? Você sairia assim se você fosse para um grupo de estudo, se você fosse para uma reunião de trabalho? Como é que você sairia? Porque o fato da gente estar trabalhando num outro ambiente não significa que a gente não esteja trabalhando. Então, nós precisamos cuidar dessa estética, desse espaço, desse ambiente, né? Óbvio, né, que se você fica muito mais tempo sentado na frente da tela, você precisa de uma roupa mais confortável, isso é claro, né? Mas o importante, gente, é assim, dar-se conta das coisas. Esses dias eu atendi uma cliente que ela chegou, primeira coisa que ela me falou assim, Luzia, fundo do poço. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu no fundo do poço? Ela tinha ido receber a correspondência de pijama. Isso não faz parte da dinâmica dela. Ela nunca vai de pijama no portão. E ela tinha ido de pijama. E o problema não é o pijama em si. O problema é a pessoa não perceber o que estava fazendo, né? Então, ela é bem engraçada. Ela falou assim, perdi, né? Perdi a noção. Mas é uma falta de atenção que a gente vai tendo em relação a nós mesmos, né? Então, por exemplo, a história do pijama, para a psicologia, é um indicador. Então, às vezes, a pessoa, quando está muito de pijama, a gente tem que ter atenção, porque não está se cuidando, não está se percebendo. O pijama é para dormir, pijama não é para fazer outras atividades. Então, é esse parar e pensar assim: como eu sairia de casa? Se arruma. Quando não está bem, acordei, não estou muito bem. Se arruma melhor ainda. Cuida mais ainda, né? Por quê? Porque é o momento que você precisa ordenar fora para ter um ordenamento dentro. Outro ponto, gente, a estética do ambiente. Como é que está a tua casa? Como é que está o lugar que você dorme? O local que você dá as aulas, que você estuda? Ah, mas eu não tenho um espaço perfeito. Meu espaço eu engembrei, né? Organizei ali para um quebra-galho. Gente, se alguém aí tiver um super espaço, um mega ultra preparado, me avisa. Tira uma foto e manda, porque não é o que eu tenho visto. Né? Eu tenho trabalhado com muitas pessoas que estão fazendo trabalho remoto, e assim, os espaços são improvisados mesmo. Só que o ser improvisado não significa que a gente tem que deixar uma bagunça, uma confusão, né? Porque essa bagunça, essa confusão, ela bagunça tudo, bagunça a gente, bagunça o nosso olhar, né? Então, a gente pode cuidar com algumas coisas. Então, por exemplo, ter um copo de água ali preparado para mim, ter uma planta. Então, são aspectos que você vai cuidando que vão te organizando, vão te ordenando, né? E aí, quando você está dando aula, obviamente, quem está te acompanhando está vendo aquilo, né? Então, esse cuidado, que é um cuidado consigo, um cuidado com o ambiente e um cuidado com o outro. E falando no cuidado com o outro, a gente também pode falar de uma estética de relações. Estética o quê? Proporção. Como estão as minhas relações, né? Com quem eu estou me relacionando? A gente tem tido, assim, uma emergência muito grande de dificuldades em casa, dificuldades familiares. Por quê? É muito tempo de convivência, isso não fazia parte do dia a dia. Muita coisa que não se resolveu lá atrás começa a aparecer, né? Puxa, a forma que eu falava antes, eu falava uma vez, agora eu falo 10 vezes a mesma forma, aquilo ali já está começando a cansar, né? Daqui a pouco um explode, um outro fala. Então, está tendo muito essa emergência dessas situações todas. E é importante saber que isso está comum, né? As pessoas estão mais irritadas, né? Ontem mesmo estava conversando com a mãe de um cliente, e aí eu falei, olha, está realmente mais irritado, por quê? Porque está chegando um ponto em que parece que não tem um fim no túnel, né? Um finalzinho, uma luz no fim do túnel. Então, as pessoas começam a ficar um pouco mais irritadas. Então, essa estética das relações, da forma como a gente vai falando, escorreguei aqui, deixa eu cuidar um pouco mais ali, né? Para dar o equilíbrio. Senão, começa tudo a
degringolar, né? Todas as relações. Outro ponto que tem a ver com a questão do ambiente também é a organização do seu trabalho. Como é que você está organizando o seu trabalho? Como é que você organiza a tua rotina? Por exemplo, agenda, né? Tem muita gente que acha que não precisa de agenda. E é impressionante. Cada vez que vem uma pessoa no consultório, eu pergunto, você começa a trazer um monte de problema. Eu falo, você tem uma agenda? Não. Eu uso a agenda do celular. Funciona? Não. Então, por que você não arruma uma agenda de papel? Ah, pois é, né? A gente quer entrar na modernidade, mas não funciona. Eu tenho que usar aquilo que funciona para mim, né? Eu, por muitos anos, usei uma agenda eletrônica. Usava Outlook quando ninguém usava. Eu usava. Depois eu comecei a usar a agenda de papel e hoje eu uso um calendário grande. Eu boto todas as coisas que eu tenho para fazer, tudo, né? Se eu tenho que ir ao mercado, eu ponho ali. Se eu tenho que pagar uma conta, tá ali. Então tem uma organização geral que envolve inclusive momentos de lazer. Então algumas coisas que eu quero fazer que me fazem bem, uma coisa, um vídeo que eu quero assistir, uma coisa nova que eu quero aprender, um contato que eu quero fazer com alguém, então tudo ali eu vou colocando. É uma forma da gente olhar a nossa agenda, olhar o todo, né? Porque senão tem coisas que a gente vai fazendo, faz coisa de casa tudo junto, parece que não está fazendo nada, né? E aí está cansado, começa a se estressar. Então, essa organização do trabalho é a organização do seu dia. Usar tudo que você puder colocar ali, te prepara para o teu trabalho. Né? Se eu acordo de qualquer jeito, tudo atrapalhado, e vou fazer uma aula, não tem a mesma qualidade do que acordar, né? Olhar um pouquinho para fora, observar a natureza, tomar um café com calma, e aí sim fazer a minha aula. Né? Então, tudo isso vai influenciando. Dito isso, então, agora falamos bastante do eu, agora a gente vai pegar de novo a tua folha. Você pega de novo o seu esquema lá, a folhinha, pegar a minha, pega de novo a tua folhinha. E agora, aqui no centro, você vai colocar aqui, puxa uma flechinha e coloca ali os pais, tá? Então, a gente vai olhar um outro personagem aqui nesse conjunto. Então, os pais também têm isso aqui. Todos temos esse espaço todo aqui, os pais. Então, quando a gente fala dos pais, pergunta, né? Os pais também estão vivenciando as mudanças de circunstâncias, né? Como todos nós, ninguém teve como fugir dessa. Agora, quando a gente olha para o negócio dos pais, qual que é o negócio dos pais? É a educação? Para alguns até pode ser, né? Então a gente vai ter sim pais que são educadores, trabalham com educação, mas muitos pais não têm esse negócio. E, por exemplo, qual era a visão deles em relação à educação dos filhos? A escola tem um negócio, então eu vou mandar para esse negócio, né? Vou mandar para os professores sabem como conduzir. Então, muitos pais, por falta de tempo, por falta de compreensão, né, desse papel também junto com a escola, né? Então, eles acabaram não acompanhando. E, de repente, o que aconteceu? Caiu no colo deles um negócio. Então, o que eles têm hoje no colo, né? Além do que eles fazem já, por exemplo, no seu trabalho, né, na sua profissão, eles têm um novo negócio. E um negócio para o qual nem todos têm habilidade ou têm talento. Alguns ainda rapidamente se ajeitaram, né? Tem alguns pais que eu conheço, uma mãe esses dias estava conversando, ela rapidamente, ela se organizou, ela criou uma dinâmica, um modo, então ela tem um jeito para isso, mas não são todos, né? E aí, pensando nesse eu dos pais que também tem ali na nossa figura, né? Se a gente pensar, né, como é que está essa pessoa? O que essa pessoa está sentindo? Como que essa pessoa tem feito, né, na sua vida? O que ela tem feito para ficar bem? Que estilo de vida ela está tendo nesse momento? Tem pessoas, por exemplo, que nesse momento estão tendo tanta dificuldade que sempre foram organizadas, tem uma lógica de organização muito boa, e agora não consegue organizar nada. A vida está uma bagunça, uma baderna, né?
e a pessoa não consegue colocar a organização. Então, às vezes, assim, tem que pegar realmente, assim, esse meu calendário, que é um plannerzinho, né, que chamam, eu pego esse calendário e eu vou entregando folhas. Já entreguei para umas par de mães, assim. Eu vou entregando as folhas, ó, coloca todos os teus horários, faz junto com o teu filho, faz um grande, vai lá na papelaria, faz um cartaz, põe... Por quê? Porque a própria pessoa não consegue se organizar. Então, por exemplo, talvez vocês já estejam fazendo isso, né? Mas se vocês conseguirem, de algum modo, esse contato com os pais, podem, inclusive, dar essas dicas, assim, olha que legal, isso aqui que a gente costuma fazer com as crianças, veja se isso não te serve também. Com certeza vai servir, viu? Porque eu estou entregando, o que eu estou entregando para eles é o que vocês fazem no dia a dia com as crianças, para as crianças se organizarem. Então, vocês também podem ajudar os pais nesse sentido e, de algum modo, isso impactar no dia a dia da criança, né? Eu já vou trazer para vocês os dados, né, sobre os pais e sobre a percepção que vocês estão tendo da disponibilidade deles, e eu vou trazer junto com a disponibilidade das crianças, tá? Logo em seguida eu já mostro. O outro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre os alunos. Então, se a gente pegar mesmo desenho aqui, vamos colocar ali o nome dos alunos, né? Alunos também estão vivenciando essas circunstâncias, essas mudanças todas. O negócio dos alunos na relação com vocês é a escola, é a educação, né? Claro, né? Qualquer profissão da criança, estudante, são estudantes. Mas também mudou, né? Nem todos têm habilidade, nem todos têm o talento ou o recurso para fazer esse novo modelo, para participar das aulas ou dos estudos. Nem todos têm o perfil também. Tem criança que, vocês devem estar percebendo, né? Elas sofrem muito com a falta do contato. Tem perfis que não, super tranquilo, né? Tá tudo certo, estão no mundo, inclusive, mais confortável para elas, porque elas não precisam interagir de uma forma muito física, né? Mas tem criança sofrendo, tem criança sofrendo demais, assim. Então, nós temos que olhar para esse eu dos alunos, né? Então, como é que chega essa criança? Como é que chega esse aluno, esse adolescente? Como é que está essa pessoa? Como ela sente? As mesmas perguntas ali, né? O que ela tem feito para ela ficar bem? Que estilo de vida? O que ela está comendo? Como que ela tá? Que atividades ela faz? Isso depende muito, por exemplo, de onde ela mora, que oportunidades ela tem, por exemplo, de brincar lá fora, né? Mora onde? Como é que é a condição dela? Então, tudo isso vai influenciando na forma como a criança vai chegar, se chegar para a aula, né? Que eu imagino que também, pelas respostas de vocês, tem sido um grande desafio. Então, mostrando agora um pouquinho aqueles dados, né? Só vou fazer uma projeção aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a apresentação. Eu vou projetar para vocês aqui. Vocês estão visualizando? Espero que esteja tudo bem. Então, aqui a nossa enquete, né? Sentimentos e percepções, um olhar para si, para os alunos e alunas, e para os pais, né? Então, aqui, fazendo uma apresentação dos dois e comparando, inclusive, a gente tem aqui, que vocês trouxeram, né? A disponibilidade dos pais de algum modo média, né? Ali eu coloquei a nota 3, a gente teve a maioria colocando assim, olha, eu percebo que está nesse nível aqui a disponibilidade. E dos alunos também, disponibilidade e motivação, né? Que daí com os alunos eu também acrescentei a questão da motivação, está muito próximo. E aí a gente tem ali um grupo de pessoas que respondeu que, comparando pais com alunos, os alunos estão um pouquinho mais disponíveis e motivados do que os pais, né? Claro, diz respeito ao negócio deles. Mas a gente tem ali uma escadinha um pouco parecida, vamos dizer assim, não está tão diferente, né? Se a gente for comparar. Então, esse tem sido, o cenário que vocês trouxeram, né? Aquilo que vocês estão vivenciando. Eu vou agora ocultar aqui a minha tela, tá? Deixa eu só tirar aqui. Já vou voltando ali. Voltando aqui.
Então, assim, gente, temos esse cenário, né? E o cenário de vocês, alguns pontos que vocês trouxeram. Diante disso, gente, o que fazer, né? O que a gente pode fazer? E aí, assim, ó, entendo que o primeiro passo é o acolhimento. Voltando lá no começo, lá no início, né? E o acolhimento de quem? Antes de mais nada, o acolhimento de nós, de vocês, né? Cada um precisa se acolher, cada um precisa se cuidar, se proteger, né? Lembra proteção, levar em consideração, né? Dar refúgio a si mesmo. Então, de algum modo, o acolhimento aos pais e aos alunos, ele vai vir de onde? De mim, né? Então, pegando a frase, pegando a Bíblia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso primeiro fazer esse acolhimento, primeiro me amar, né? E aí sim, em excesso, em abundância, eu vou entregar para o outro. Não tem como ser diferente. Se eu não aprendo a forma de cuidar de mim, como é que eu vou levar isso para o outro? E as pessoas sentem, né? Às vezes você não precisa nem mostrar muito, mas assim, o fato de você estar ali já vai gerar um impacto, né? A presença do professor. Esses dias eu estava conversando com um amigo que ele é professor de música, e ele falando agora, sabe tudo quanto é coisa de super-herói, fala sobre Pokémon, e, enfim, nem sei mais os personagens lá, mas ele falou assim, eu tive que aprender, porque as crianças, num primeiro momento da aula, eles querem falar sobre isso, então eles querem discutir. O professor vai indo, daqui a pouco ele coloca a música junto, né? Ele traz uma forma. Então, é isso, assim, é dar vazão, né, para esse movimento. Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Se a gente estiver bem, né? Se a gente estiver centrado. Na enquete que eu fiz com vocês, aí a parte de vocês agora, eu perguntei como é que vocês estavam se sentindo, né? Então, veio assim, ó. 24% disse que se sente bastante motivado. 31% que a motivação está aumentando. Isso já soma-se 55%. Então, 55% desse grupo que respondeu, que foram ao todo 266 pessoas, colocou que se sente ou bastante motivado ou a sua motivação está aumentando. Os demais, a gente tem assim, ó, 38% a motivação está diminuindo, 4% está se sentindo desmotivado neste momento, 4% trouxeram exemplos assim de que estão oscilando, né, dia sim, dia não, e então isso se soma o quê? Eu somei e deu 45% desse grupo. Então a gente tem 55% de pessoas deste grupo que estão mais motivadas, 45% ou oscilando ou está diminuindo, né? Então a gente tem aí um trabalho a ser feito, né? Um movimento a ser feito. E aí, quando eu pedi para vocês para que vocês trouxessem uma palavra, né? Vieram algumas palavras. Eu vou projetar também as palavras que foram bem interessantes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui estão as palavras que vieram, tá? Então, vieram aqui desafio, e aí o desafio a gente pode entender como algo positivo, que a pessoa gosta de desafio, ou algo realmente que está cansando. Então, alguns pontos me levaram a crer que o desafio aqui, ele vem meio que, olha, tá suado o negócio. Mas vieram algumas coisas muito legais, assim como, por exemplo, a pessoa está em readaptação, olha que bacana, EAD, né? Readaptação, adaptação, renovação, reorganização, reinvenção, criatividade, inovação, ressignificação. Aí vem também um outro ponto, né? Incerteza, preocupação, insegurança, desamparo, isolamento, saudades, eu coloquei junto aqui. Ao mesmo tempo, também outro positivo, né? Aprendizado, estudo, aperfeiçoamento, conhecimento, experiência, evolução, transformação, sabedoria. Aí vem também superação, resiliência, responsabilidade, comprometimento, motivação, determinação, disposição, esperança, empatia, mediação.
E aí vem os mais complicados, né? Então, aflição, angústia, ansiedade, apreensão, tristeza, pânico, incompletude, cansaço, estresse, exaustão física, sobrecarga, confusão, conturbação, insatisfação, inquietação, frustração, desmotivação, limitação, impotência, incapacidade, e por fim, mudança, novidades, né? Mundo novo, tudo mais. Então, essas foram as palavras que vocês trouxeram e eu compilei para que a gente pudesse entender um pouquinho como é que as pessoas estão, que palavras que estão representando esse momento, tá? Então, assim, olhando para esse contexto todo, gente, eu trouxe também algumas falas que eu acho que elas trazem a materialização desses aspectos que vocês trouxeram. Então, por exemplo, tem pessoas que trouxeram falas, né? Continuo com a mesma motivação, embora seja baixa a porcentagem dos participantes. Então, assim, eu estou fazendo vídeo, estou me virando e tal, embora eu saiba que tem poucos participantes, mas eu vou fazer, né? Por outro lado, tem uma fala, por exemplo, que traz assim, tá difícil, porque parece que o meu trabalho é em vão, né? Então, está fazendo, mas o trabalho parece que está sendo em vão. O outro traz o seguinte, né? Sinto-me desafiado a motivar. A preocupação com os pais, né? Não podemos cobrar demais dos pais, né? Aí teve uma frase que eu achei interessante, assim, ó, sinto-me uma bajuladora, que precisa toda hora estar mostrando emoções exageradas para chegar aos pais e atender as crianças. Então, isso é um ponto de atenção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto a gente tem que cuidar para não cometer violência com a gente, né? Porque, por exemplo, vocês veem aí, tem zilhões de lives, né? Todo mundo fazendo live. Todo mundo tem que fazer live? Todo mundo se sente bem fazendo live? Não, né? Tem que fazer uma ou outra? Talvez tenha, porque você não tem outro lugar onde você possa falar sobre o teu trabalho, divulgar ou levar o conteúdo que é necessário. Mas toda hora, todo mundo tem que fazer? Não. Tem pessoas que sim, que é o caminho, se sentem super bem. Então, cuidar para não cometer uma agressão consigo. Qual é a minha medida? Qual é o meu jeito de tocar a criança? Qual é o meu jeito de levar aquela informação? Então, eu tenho que ter muita atenção. Por isso que a gente tem que cuidar com a gente. Outro aspecto, né, que aparece dos altos e baixos, né, cada dia é um sofrimento, um mix de sofrimentos, né, então isso também tem aparecido bastante. A questão da angústia de saber se o aluno está ou não aprendendo, né, porque ele não tira dúvidas. É assim, gente, ó, por exemplo, agora, eu não sei se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, eu não tenho feedback de vocês. Né? Então, é isso. Adoraria estar presente, vendo, ouvindo, batendo, né, discutindo, ouvindo de vocês, perguntando. Não tenho esse feedback. Não sei o que está acontecendo. E, por último, uma questão que eu achei muito, muito interessante, isso aqui eu não tenho a menor ideia do que fazer, mas se alguém aqui tiver, é interessante compartilhar, que é assim, a professora, ela coloca, estou me sentindo incapacitada a promover EAD com bebês e crianças muito pequenas. Né? Então, como é que a gente trabalha EAD para crianças muito pequenas, para bebês? Como lidar com isso? Será que alguém já está pensando, né? Eu vi ali, tem uma escola em Curitiba que tem mandado atividades para a residência das crianças, né? Então, pode vir a ser uma saída. Então, teria que investigar um pouco mais sobre isso. Enfim, gente, como que a gente pode tornar esse momento mais leve possível, com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, né? Então, para a gente que trabalha com pessoas, eu sempre falo assim, a gente não tem um equipamento, né? Ó, vim aqui te entregar uma coisa, né? Não vou te entregar um objeto. O que a gente entrega? Nós somos instrumentos. Nós somos os recursos, né? Então, a gente tem que estar em vigilância constante da gente, em cuidado constante, e sair daquele pilotinho automático, senão a gente é engolido pelo mundo externo, né? Senão a gente vai de pijama no portão. Então, nós temos que estar em contato, em comando constante
um comando desse eu, né? O eu precisa saber o que está escolhendo, precisa saber onde vai dar atenção, que pontos que importam, né? Porque nesses momentos, principalmente, quando a gente começa a fazer muita coisa, a não achar tantas saídas, a gente começa a entrar em medo, né? Em medo e angústia. Então, a informação externa é um que faz um comentário, as memes, né? Que são essas repetições que vão entrando, a gente começa isso atinge diretamente as nossas emoções, e aí a gente começa a sentir essa angústia, esse medo. O que é a angústia, né? Angústia é como se a gente estivesse numa parede, assim, ó. Imagina você na parede, você está encostado na parede, no cantinho. Você tem como sair, mas é como se não tivesse. Então dá essa sensação de pequenez, de inferioridade, eu me sinto impotente, né? E aí o que acontece? A gente começa a esquecer da grandiosidade das possibilidades, né? De tudo que é possível, que eu posso sim sair dali. Eu só não sei ainda o jeito, mas eu vou ter que achar. Mas eu posso sair. E um ponto importante, a gente não pode esquecer do porquê das coisas, principalmente, né? O que eu vim fazer aqui? Por que eu escolhi atuar com educação? Por que eu decidi trabalhar com pessoas? Por que das coisas? Então, eu acho que é um momento importante para a gente dar um zoom na nossa vida, né? Sabe o zoom? Quando a gente dá o espaçamento, né? Faz um olhar de águia, olha as imagens de outro modo, olha um pouquinho para a história, né? Vê para além daquilo que está próximo do nosso olho. Então, é a gente entender, né, o sentido real da educação. Tem um professor que ele traz um conceito, na verdade é um conceito, né, mas eu recortei de um texto dele, é o conceito da educação. Então, ele traz o seguinte, né, educar, em sua etimologia, educare significa nutrir, alimentar. Do termo educare se forma ex mais ducere, que significa conduzir para fora o valor íntimo do educando. Então, conduzir para fora o valor íntimo do ser humano, do educando, né? Então, para mim, a educação, ela se dá por esse despertar do valor íntimo, que na psicologia a gente chama de alma, no sentido mais profundo, né? Então, esse valor íntimo, essa identidade dessa pessoa, que é a alma dela, né? Que é o que a faz se mover. Então, nos momentos, por exemplo, que eu estou me sentindo assim um pouco no canto, né? Angustiada, eu paro e penso assim: o que eu estou fazendo aqui mesmo? Qual é o sentido? Qual é a minha missão aqui? Né? Então, eu preciso me lembrar disso. Então, desafios vão ter muitos, né? Então, por exemplo, tem um estudo aqui feito pelo Instituto Península, foi realizado agora em abril, de abril a maio, né? Deu um mês de pesquisa com mais de 7 mil, quase 7.734 professores do país inteiro. E ele diz o seguinte, que 83% desses professores não se sentem preparados para o ensino remoto. E 88% revelam ter dado a primeira aula virtual após a pandemia. Né? E aí tem aquela frase, né? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez na vida, né? Então, para muitos professores, 88%, a primeira aula virtual foi feita depois da pandemia. Então, assim, ok, é assim, né? E o que a gente vai fazer nesse contexto? Ah, não estou preparado. Como que a gente vai se preparar? A gente aprende caminhando, não é? A gente não aprende para depois começar a caminhar. Então, por exemplo, eu, até março de 2020, eu não fazia atendimentos online, não fazia atendimento à distância. E eu tinha toda a explicação racional. Não, faço por isso, por isso, por isso, por isso. Às vezes as pessoas faziam contato, não fazia. E agora? A minha pergunta para mim é assim: quero ter razão, cumprir a minha missão, né? Então eu encontrei a melhor forma de realizar um atendimento à distância. Trabalhoso? Sim, com certeza. Especialmente no início da jornada. Agora acho que já estou ficando um pouco mais craque. Já estou conseguindo fazer um bom atendimento. E aí, como dizia o poeta Tiago de Mello, né? Eu não tenho um caminho novo.
né? Eu já entendi isso. Eu tenho um novo jeito de caminhar. Então, as circunstâncias mudaram, o negócio precisou se modificar, precisei me adaptar, mas, assim, a minha missão continua. O meu sentido, o meu propósito estão de pé, né? Então, a pergunta para vocês é assim: vocês estão conseguindo seguir a missão de vocês? O que está vindo na frente, né? Vocês têm conseguido colocar na frente? E partindo do que a gente contata na gente, desse sentido que a gente acha na gente, é que a gente consegue tocar os outros, né? E cuidar com essa simplicidade da vida, né? A simplicidade das ações funcionais. Então, poxa, a gente não tem todos os recursos. Ah, não tem uma boa câmera, não tem um bom... O que eu tenho? O que eu sou, no final das contas? Eu sou do TI ou eu sou um educador? Posso ser um educador de TI, né? Mas, enfim, quem sou eu? Então, esse cuidado com esse instrumento, que é o educador, que é quem trabalha com educação, é a minha pessoa. Como é que eu acordei hoje? Como é que eu me organizei? Com quem eu conversei? Como que eu me alimentei? Né? Será que eu olhei pela janela hoje? O que eu vi? Reparei o que eu vi? Ou olhei, mas não sei nem o que eu vi? Como é que foi a minha interação com o meu público, com os meus alunos, né? Então, assim, todos nós fazemos parte de um corpo e cada parte ela tem uma função, tem um projeto. Se uma parte não está bem, a outra também pode apoiar, né? Esses dias, por exemplo, uma professora de especialização que estou fazendo, ela postou um jogo de tapetes que ela ganhou de uma avó, de uma aluna de graduação. Aí a avó pediu para assistir uma aula com a neta e gostou muito da aula. Pediu para assistir as outras, a professora deixou. No final do semestre, ela estava tão feliz, que em agradecimento ela tricotou os tapetes com as cores da Itália e mandou para a professora. Então, assim, nossa responsabilidade principal é que a gente seja simples no dia a dia, né? Não se distanciar da gente mesmo, né? Do nosso sentido, do que fez a gente escolher a nossa profissão, nosso local de trabalho. Nem sempre a gente sabe como que o nosso trabalho está sendo recebido, né? Quantos alunos estão aprendendo, mas a gente pode ter surpresas, né? Pode ter surpresas de que os pais, inclusive, aprendam. Será que é o conteúdo, né, que os pais aprendem? Nem sempre. Pode ser que eles estejam aprendendo a ser melhores pessoas, melhores pais, melhores cidadãos, né? E aí, missão cumprida, não é? Então, assim, eu queria finalizar trazendo uma frase que me acompanha desde a adolescência e que hoje para mim faz muito sentido, que é a seguinte: quem tem por que viver suporta qualquer como. Essa é uma frase do Nietzsche, que foi citada pelo Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido. Então, não esqueçam do sentido da vida de vocês e também do sentido da escolha profissional que vocês fizeram. Um abraço. Vamos conversando. Um abraço.